A ministração para esta manhã, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Esdras fica depois daquelas duplinhas, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Então, se você quiser chegar em Salmos, você vai voltando um pouquinho e você vai chegar lá. Diz assim Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos da casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Até aqui. O que esse texto está falando? Basicamente o que aconteceu foi um homem chamado Salomão, que foi rei sobre Israel. E na sua época foi uma época de muita riqueza, foi uma época de muita prosperidade. Foi uma época muito tranquila, inclusive em relação a guerras. E isso fez com que Salomão construísse muitas coisas. A mais famosa delas foi um templo em Jerusalém, o templo de Salomão. E as descrições deste templo são realmente incríveis, são realmente impressionantes. É um templo de medidas e riqueza muito grande. Só que um tempo depois de Salomão, alguns séculos depois, a Babilônia, um povo lá da região do Iraque, veio contra Israel, veio em Jerusalém e destruiu esse templo. Destruiu Jerusalém e o templo com ele. Logo, aquele templo de Salomão, de séculos atrás, estava destruído. Foi arrebentado, foi totalmente dizimado. Depois de um outro tempo, 70 anos, um grupo vai começar a reconstruir este templo. Voltaram de lugares onde eles estavam cativos e escravos, e agora nesta passagem, nós estamos lendo o que estas pessoas que voltaram e começaram a reconstruir estavam fazendo. Só que havia um problema. Não existia a riqueza de Salomão. Todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que era maravilhoso e que gerava uma riqueza tão grande, não existia mais. Agora era um povo voltando do exílio. Agora era um povo voltando da escravidão. Não existia grandes riquezas, não existia um reinado, não existia uma grande estrutura. Então, em outras palavras, não tinha o dinheiro da época de Salomão e Davi. Mas não só isso. Na época de Salomão e Davi, anteriormente a ele, você tinha profissionais muito bons, construtores, artífices, verdadeiros artistas da construção, que eram capazes de fazer coisas belíssimas, coisas lindas. Agora já não existia mais, porque quando você é escravo, você não tem tempo de aprender ofícios e artes e coisas assim, muitas vezes sofisticadas. Você tem que cumprir a meta de cada dia, você tem que cumprir a missão de cada dia, porque senão o chicote vai cantar, em outras palavras. E aí eles voltaram
Ele não tem mais estes profissionais tão preparados para reconstruir esse novo templo. E mais, Salomão ele era bom de network, Salomão ele tinha muito contato. E além disso, Salomão tinha um grande vínculo de exportação. Ou seja, quando Salomão construiu aquele primeiro templo, ele trouxe materiais de todos os lugares do mundo, lugares distantes. Então ele era um grande exportador. Agora não existiam vínculos de exportação, agora não existiam vínculos com outros povos. Era com quem eles estavam, o que eles tinham e com quem eles podiam poder contar ali do lado. Então, isso fez com que este templo que eles estavam construindo agora e estabelecendo as suas fundações fosse algo simples. Muito simples comparado ao templo de Salomão. Aos olhos humanos, uma pessoa que tivesse contemplado o templo de Salomão e estivesse vendo agora este novo templo, fala, puxa, mas é tão... Nós andávamos de Ferrari, agora vamos andar de... Não sei, vou falar o seu carro, você vai achar ruim comigo depois. Mas essa mesma comparação, a primeira reação da maioria deles, que não conheciam o templo de Salomão, porque essa destruição tinha sido 70 anos atrás, então a maioria das pessoas nasceu nesse período, não conhecia aquele templo. Tudo era novo, tudo era novidade, tudo era um ânimo novo. Mas tinha algumas pessoas que tinham visto o templo de Salomão e começaram a falar, vocês não sabem de nada. Isso aí não seria nem o quartinho do fundo do templo de Salomão. Isso aí não seria nem... Começaram a trazer esse peso e choraram, lamentaram, começaram a se entristecer com aquilo que estava acontecendo. Aquela construção tão simples que estava gerando tanta alegria em alguns corações, ao mesmo tempo estava gerando tanta frustração e tristeza e lamento no coração de outras pessoas. Amados, a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, e nesse sentimento dessas pessoas que se entristeceram ao comparar o templo de Salomão com um novo templo simples, é que, vou usar uma figura agora, nessa hora eles abriram uma fábrica. Não estou falando do templo, estou falando dessas pessoas que estavam frustradas e comparando os templos. É como se elas abrissem uma fábrica. Primeiro, uma fábrica de insatisfação, uma fábrica de comparação e uma fábrica de exibição. E eu diria que essas três coisas são caóticas na vida de alguém. Quando nós somos contaminados por esta fábrica de insatisfação, por essa fábrica de comparação e por essa febre de exibição, nós estamos fadados ao fracasso. E antes de falar dessas três coisas, é o que vai acontecer. As pessoas vão abandonar a construção do segundo templo. Desse novo templo, mesmo sendo simples, ele vai ser abandonado. E vão se passar muitos anos até que ele volte a ser reconstruído. Porque todos caíram em desânimo. Todos foram contaminados pela frustração daquele grupo que estava dizendo, esse aí não é tão bom, esse aí não é igual àquele sim era muito melhor. Esse tipo de sentimento contaminou de forma generalizada e gerou um abandono do trabalho tão belo que eles estavam fazendo. Então, a primeira fábrica é a fábrica de insatisfação. Esse templo é 1.0, a gente tinha um 2.0. Então, não é tão legal. A primeira coisa que contamina o coração de uma pessoa é o foco exagerado naquilo que ela não tem. Nós somos criados, isso é uma coisa muito forte na nossa cultura, irmãos, do nosso século, por causa da mídia, da comunicação. Existem mentes brilhantes, as mentes mais brilhantes, preste atenção nisso, as mentes mais brilhantes da nossa geração, sentam, projetam e fazem reuniões, de como te deixar insatisfeito.
Porque insatisfeito você vai adquirir aquilo que eles querem que você adquira. Você precisando ou não. Normalmente não. Ou seja, existe toda uma máquina brilhante, inteligentíssima para me deixar e te deixar insatisfeitos com tudo. Um exemplo, eu tenho um celular, sei lá, eu não sou péssimo disso, mas tem um Galaxy 5, por exemplo. Saiu 6, acho que já está no 10, né? Saiu 6. Mentes brilhantes vão se juntar para dizer, como nós convencemos essa pessoa que tem o 5, que está funcionando bem, não está quebrado, a pessoa já está adaptada a ele, é sempre mais fácil você manter, mas se as pessoas pensarem assim, a gente quebra. Então o que nós precisamos? Gerar naquela pessoa um senso de que se ela não tiver o 6, a vida dela não vai ser legal. Ela vai ficar com um sentimento de que falta alguma coisa na vida dela, ela não é completa, ela é uma pessoa assim, e aí o que a gente percebe é que funciona. Por quê? Porque são mentes brilhantes. Ou seja, nós somos criados pela nossa geração para sermos insatisfeitos. Esse mesmo sentimento que estava naquelas pessoas ali, que viam aquele novo templo, puxa, não é igual aquele que a gente tinha, é o mesmo de hoje. O ser humano é tão igual, é por isso que a Bíblia é tão viva, é por isso que a Bíblia é tão real, porque o Deus é o mesmo e as pessoas são as mesmas. Nós estamos continuamente angustiados, aflitos, porque há uma nova novidade, há um novo produto, há uma nova situação que nós não temos. E nós somos convencidos que se não tivermos, a vida não vai ser colorida, a vida vai ser cinzenta. Isso vai gerando na gente alguns problemas. Mas essa é a primeira fábrica de insatisfação. A segunda fábrica é a fábrica da comparação. Que é uma fábrica antiga. Desde que a inveja, desde que Caim e Abel ofereceram seus sacrifícios, um foi recebido e outro não. O Caim, ao invés de lidar com a sua oferta e a sua questão com Deus, vai olhar, mas por que a dele foi aceita? Por que a dele foi melhor? Por que a minha não serviu? E o vírus da comparação entrou, e nós muitas vezes, amados, vivemos de comparação. E a comparação, ela não faz com que a gente pare. Bom, isso aqui é algo bom. Estou dando um exemplo, qualquer coisa. Não tem mais valor você possuir algo que é bom. O importante é ter algo melhor que. O importante não é ser grande, mas é maior que. E isso enche o nosso coração de frustração, porque sempre haverá algo melhor, algo maior, algo. E isso vai deixando o nosso coração totalmente amargurado, frustrado. Por quê? Porque deixamos que esta fábrica de comparação criasse raiz nos nossos corações. E vivemos tendo de nos sentir bem ao percebermos que estamos melhor do que alguém. E quando a gente faz isso, a gente desvaloriza demais o que a gente tem. A gente tende a desvalorizar demais o que a gente tem. Tem um teólogo que ele diz assim: nossos corações soberbos dificilmente nos deixarão satisfeitos conosco, a menos que façamos tudo tão bem quanto outros, cujas habilidades excedem muito as nossas. E esse sentimento de insatisfação é o que contaminou todo mundo lá na época de Esdras, na época de Zorobabel, na verdade, mas no livro de Esdras, capítulo 3, que nós lemos. Que é, já que nós não conseguiremos produzir um templo tão belo quanto o de Salomão, não vamos produzir nada. Não vamos fazer nada. Não vamos continuar com o que estamos fazendo. Porque essa comparação, ela tem um poder paralisador. Quando nós nos pegamos para nos comparar com alguém, se nós não formos melhores do que aquela pessoa, alguma coisa vai morrer em nós. É algo impressionante como isso acontece. Em terceiro lugar, a fábrica da exibição. Isso tem tudo a ver com a nossa época, irmãos. Vivemos numa época da imagem,
das redes sociais. E uma das coisas, assim, sabe, eu vou dormir a palavra inteira. Então, acorde agora, aí depois você volta a dormir. As pessoas só mostram aquilo que elas querem. E quando nós entramos nesta fábrica de exibição, ou quando nós somos expostos a todas as exibições que acontecem, a nossa primeira postura é pensar, cara, minha vida está uma droga. Porque aquela pessoa parece que está sempre em Miami, a família está sempre bem, o casamento estão sempre se amando, os carros estão sempre bons, as coisas estão sempre maravilhosas, está sempre sorrindo, está sempre... E uma das percepções da nossa geração é de que muito, eu diria mais do que a metade do que é mostrado, é mentira. Mas quando nós entramos nesta fábrica, nós vamos ser contaminados. E a gente sempre vai se sentir o pior lixo do mundo. É engraçado às vezes quando a gente recebe visitantes de outros lugares que vêm fazer um culto só com a gente. Aí vem no culto, de repente naquele culto Jesus ministrou, aí vem um pregador, pregou bem. Aí a pessoa vem conversar comigo no fim do culto. Puxa, eu precisava de uma igreja assim na minha cidade. Seria tão bom. Puxa, olha que bênção que você é, Samuel, você é tão... E aí minha carinha começa a mudar assim, né? Tudo é tão maravilhoso, as pessoas só se amam, as pessoas só se dão bem, é tudo tão perfeito. Eu começo assim, né? Então você vê, né, irmãozinho? Começa a baixar. Aí alguém vem e pergunta, Samuel, que cara é essa, né? Eu falei, é que eu não sei se eu conto agora ou se eu conto depois, né? A pessoa tem um contato no momento do culto e já joga fora toda a sua igreja, do lugar onde ela está, e faz uma idealização que não existe. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente vê nesse texto, é que essa fábrica de insatisfação, essa fábrica de comparação, essa fábrica de exibição, ela esconde muita coisa. E ela é baseada numa mentira. Primeiro, quem disse que o templo de Salomão teria que ser o templo de Zorobabel? Se Deus quisesse o templo de Salomão, Ele não deixaria que o templo fosse destruído. Agora era uma nova geração, uma nova construção, um novo tempo, em que teria que ser vivido à luz disso. Em nenhum momento deveria haver essa comparação, ou essa exibição. E olha como esse negócio de exibição é complicado. Eles choravam no templo de Salomão. Quem conhece a Bíblia sabe o rolo que foi Salomão. Para começar. Sabe que o Salomão foi um rolo. E quem conhece o profeta Jeremias, sabe o quão mal ele falou desse templo de Salomão. Mas essas pessoas chorando, quando elas vão contar, elas vão romantizar o templo de Salomão. Elas vão fazer propaganda e marketing, um nível master. Vão vender o templo de Salomão como se fosse o Éden, como se fosse novos céus, nova terra. E essa é a nossa tendência. A gente encontra pessoas tão frustradas, e a gente vai conversar, a gente percebe que muitas das frustrações é porque a pessoa olha, puxa, eu vejo todo mundo assim, bem, rindo, feliz, casamento maravilhoso, casamento... E uma coisa que nós precisamos entender é que as pessoas estão mostrando, na maior parte do tempo, as partes boas. Que pode até serem partes boas, nem tudo é mentira, mas é algo tão seletivo. Aí você pega a parte boa da pessoa e a sua crise. O problema do mundo sou eu. O que eu faço? Eu vou tirar minha vida. Qual é o resultado de vivermos insatisfeitos numa fábrica de comparação e numa fábrica de exibição? Duas coisas vão acontecer com você. E a terceira é consequência. Samuel, está meio difícil. Desenha aí, irmão. Dá o seu jeito aí. Ingratidão. Murmuração. Que em consequência vão gerar desânimo. E não tem outro caminho.
Se você viver de insatisfação, de comparação e de exibição, o resultado disso será ingratidão, murmuração, e o resultado disso será desânimo. Desânimo pleno. Uma vida cheia de tédio, toda desanimada, toda para baixo. E às vezes você se sente assim hoje. Sabe, mas por que eu estou assim hoje? Porque você foi ingrato e murmurador. Mas é porque eu fui ingrato e murmurador? Porque você viveu de insatisfação, porque você viveu de comparação e porque você comprou as exibições que existem por aí. E aconteceu com você o mesmo que aconteceu com essas pessoas que estavam construindo, estavam fazendo algo lindo, irmãos, estavam fazendo algo precioso. Eles eram escravos, eles estavam num exílio, e agora eles voltaram, uma nova história começou, e eles felizes estão restituindo, estão fazendo coisas novas, e acabou. Por quê? Porque eles permitiram que comparação, que insatisfação, que exibição entrasse no coração deles, e isso fez com que eles fossem ingratos. E quando você é ingrato, você não valoriza o que você tem, e você se torna um murmurador, porque você vive a falar daquilo que não tem. E essa ingratidão e essa murmuração vão gerar desânimo, tédio, frustração. Você vai ficar para baixo e não tem outro caminho, não tem uma oração de poder que eu possa fazer, ou ninguém no mundo possa fazer, para você virar uma chave e ficar feliz, animado, com força, com esperança e com coisas do tipo. Por quê? Porque entrou-se por um caminho destrutivo e que vai gerar destruição. E aí um fenômeno vai acontecer. As pessoas vão se afastar de você. Porque não existe coisa mais difícil do que estar perto de pessoas ingratas e murmuradoras. Samuel, mas eu sou super ingrato, super murmurador, e ainda tem uma outra pessoa que está perto de mim. Irmão, bate palma, porque é um animal. É um animal. Bate palma e dê graças a Deus. E provavelmente não vai durar muito, irmãos, porque Provérbios capítulo 22 vai dizer isso. Versículos 24 e 25. E é a ordem de Deus. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha o que o texto está dizendo. Puxa, a pessoa se tornou um murmurador, um ingrato. Por causa disso, hoje é uma pessoa mal-humorada, irritada por tudo. Pessoa que está sempre azedo e tal. E sempre, o que o provérbio está dizendo, que é um livro de sabedoria, é dizendo: não se associe com essa pessoa, que você vai ficar igual. Seu final vai ser o mesmo. Agora nós, irmãos, não podemos fazer isso. Não podemos seguir esse caminho de sermos pessoas mal-humoradas, pessoas irritadiças, pessoas tão desanimadas. Que caminho poderia haver? E o que vai acontecer? O que Deus vai fazer com essas pessoas que desanimaram? Porque compraram essa insatisfação, essa comparação, essa exibição. E por causa disso se tornaram ingratas. Por causa disso se tornaram murmuradoras. Por causa disso desanimaram e ficaram para baixo. Deus vai levantar 2 profetas. 2 pessoas de Deus para falar algo para essas pessoas. E por causa desses 2 profetas, elas voltarão a construir e terminar a obra que elas tinham começado. Os profetas são Ageu e Zacarias. Livros que talvez você nem tenha lido ainda na sua vida. Mas olha que interessante quando você percebe o contexto das coisas, como tudo ganha mais significado. Então Deus, percebendo o desânimo daquelas pessoas que estavam animadas, que estavam construindo, que estavam felizes, mas foram contaminadas por uma fábrica de insatisfação, por uma fábrica de comparação, por uma fábrica de exibição. Agora Deus vai levantar 2 profetas para recuperar este ânimo, para recuperar esta vida, para recuperar esta visão que eles tinham, mas foi perdida. A primeira coisa, eu vou destacar apenas pouquíssimas coisas. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Você não precisa abrir, você pode anotar, ou se você quiser abrir, fique à vontade. Mas basicamente,
Deus diz assim: por que você despreza o dia das pequenas coisas? Ou em outras palavras, não despreze o dia das pequenas coisas. O que Deus está dizendo, amados, é que nós temos que diminuir um pouco alguns idealismos que nós temos. Eu não estou falando que nós não temos que sonhar, que nós não temos que projetar, que nós não temos que ter anseios de coisas futuras, mas isso não pode ser mais forte do que a nossa capacidade de, no presente, valorizar aquilo que nós temos. É pouco, mas é o que está nas tuas mãos e nas minhas. É pouco, mas é o que existe hoje. C.S. Lewis, ele usa a analogia do pai e do filho, ou dos pais e dos filhos. Eu fico imaginando como o Marcinho e a Paula acompanharão cada evolução da vida da Laurinha. Em algum momento a Laurinha vai esboçar um papai e uma mamãe. Isso será suficiente para que eles se alegrem, para que eles comemorem. E aí, num outro dia, a Laurinha vai esboçar uma primeira caminhada. E de novo, eles vão se falar no telefone, vão conversar e vão se alegrar juntos. E assim vai continuar a cada fase da vida da Laurinha. O primeiro dia de aula, eu não vou chegar no casamento, tá bom, Marcinho? Eu vou... Cada detalhe sendo comemorado. E o C.S. Lewis diz assim: Deus faz assim conosco. Quando nós nascemos de novo e começamos a andar com Deus, Deus valoriza cada passo, cada vez que você tomou uma decisão correta, cada vez que você abriu mão de um hábito destrutível, cada vez que você adotou hábitos saudáveis, cada vez que você fez algo que demonstrou um crescimento na sua vida espiritual. É comemoração da parte de Deus, porque Deus em nenhum momento te transformou em anjo no dia que você se converteu. Mas aí o C.S. Lewis diz assim: mas como nós somos ruins, tirando essa situação de pais e filhos e tal, como nós somos ruins para comemorar as pequenas coisas boas que estão acontecendo. Como nós não sabemos nos alegrar nas pequenas coisas. E a primeira coisa que Deus vai dizer por meio de Zacarias é: não despreze o dia das pequenas coisas. Viva este dia, aproveite este dia. E este dia muitas vezes traz um futuro diferente. Mas vive esse dia hoje. A sua ingratidão e a sua murmuração estão impedindo você de viver o bom que você tem hoje. É pouco, Samuel, mas é o que você tem hoje. Eu já falei aqui uma vez, o Saião, ele tem um artigo sobre a teologia do neném, é muito engraçado, em que ele fala sobre os momentos mais drásticos da história. Na Bíblia nasce um neném. Está vivendo um caos. Aí o povo, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai mudar a realidade. Aí quando você vai ver, parece que o mundo vai acabar. Não, nasce um neném. Você fala: você não resolve nada. Só que no final resolve. Por exemplo, quando você tem ali o dilúvio do Gênesis, tempo tenebroso, aí vem a Torre de Babel, aí aparece Deus falando para Abraão: eu vou te dar um neném. Isso resolve o problema do mundo, o problema do pecado, o problema do ser humano. Num primeiro momento parecia que nada. Quando você tem no livro de Êxodo a escravidão do Egito, um tempo tão difícil, séculos de escravidão, aí o texto diz: nasceu um neném chamado Moisés. Mas o que resolve a escravidão do Egito? Um neném chamado Moisés. Na época dos Juízes, livro mais tenebroso na Bíblia, livro difícil de ler. Se você ler à noite, você não vai dormir. Os últimos capítulos são capítulos pesados. Aí acaba o livro de Juízes em 1 Samuel. O que acontece? Qual que é a resposta? Nasce um neném. No Novo Testamento, um caos, Herodes no poder.
Império Romano dominando, a religiosidade morta. Nasce um bebê, chamado Jesus. Coisas tão pequenas, amados, que nós muitas vezes desvalorizamos quando elas acontecem, mas elas são sementes poderosas daquilo que vai acontecer. E a primeira coisa que Deus vai dizer para o povo é: não desvalorize o dia das coisas pequenas. E o que Deus vai deixar muito claro no livro de Ageu, no livro de Zacarias, é que este templo vai ter uma glória maior do que o templo de Salomão. O que Deus está dizendo é: vocês foram chamados para viver este templo, esta situação, estejam inteiros nela. Vocês não foram chamados para ser Salomão, para ter templo de Salomão. Esse foi o tempo de Salomão, agora é o tempo de vocês. Não parem pela comparação, não parem pela exibição, não parem pela insatisfação. Vocês vão viver o tempo de vocês. E aí Ageu vai dizer: e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que glória? A glória das paredes, a glória do ouro, a glória da sofisticação? Não, a glória daquilo que só Deus pode fazer, que é a presença de Deus. Porque não adianta ter prédio nenhum. E o que Deus vai enfatizar é isso para eles: vocês não foram chamados para ser Salomão, vocês foram chamados para ser vocês, para fazer aquilo que está na mão de vocês, para fazer aquilo que está no poder de vocês. Em segundo lugar, Ageu capítulo 2, versículo 3, Ageu diz assim: quem de vós viu o templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é nada o que vocês veem agora? E aí versículo 4, Deus vai dizer 3 vezes: esforça-te, esforça-te, esforça-te. De novo recuperando essa ideia: faça o seu melhor. Não seja Salomão, faça o seu melhor. Faça aquilo que está nas tuas mãos. Faça aquilo que está ao seu alcance. Não se compare. Não compre a exibição. Não compre as insatisfações alheias. Você vai se pegar mal. Eu acho muito interessante Moisés. Moisés estava bem resolvido com Deus. Bem resolvido. E aí o povo começou a: Moisés, isso. O povo insatisfeito. O que aconteceu? Moisés ficou insatisfeito, falou: Deus, eu acho que o povo tem razão, esse negócio aí precisa ser assim, assim. A crise não era de Moisés, o problema não era propriamente de Moisés, mas daqui a pouco o Moisés está em crise, o Moisés está insatisfeito. Por quê? Porque comprou a insatisfação de outros. Deus vai dizer, em outras palavras: valorize as coisas pequenas em primeiro lugar. Segundo, faça que estiver ao seu alcance, faça o seu melhor, esforça-te, ou seja, usa a tua força para fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está nas tuas mãos, e para de olhar para Salomão, para de olhar para sua vizinha, para de olhar para o Facebook, para o Instagram, para ver como é que está todo mundo, para saber que se em relação a todo mundo você está bem ou não está bem. Não, pegue o que você tem, valorize o que você tem e faça o seu melhor com isso. Esforça-te nisso, no seu melhor. Josué quase caiu nessa tentação. Quando você pega Josué, quando acaba o Deuteronômio, Moisés morreu. Quem vai ser o sucessor de Moisés? Irmão, desculpa a expressão, mas ferrou. Quem que vai substituir um cara igual a Moisés? Ninguém. Mas Deus não quer 2 Moisés. Deus só criou um. Se ele quisesse 2, criava 2. Se ele quisesse 20, criava 20. Se ele quisesse 100, ele criava 100. E aí Deus vai falar com Josué: Josué, Moisés morreu, agora é contigo. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Essa mesma palavra de Deus que apareceu para esse povo que estava reconstruindo, aparece para Josué. Sempre que há perigo de a gente querer se comparar, de a gente querer assumir um padrão de uma outra pessoa e ser a mesma coisa que aquela outra pessoa, a primeira coisa que Deus vai te falar é: meu irmão, esquece isso, esforça-te, faça o seu melhor. Esforça-te, faça o seu melhor.
Esforça-te, faça o que você pode fazer dentro do que você é, dentro de onde você está. Porque se você entrar nessa pilha de comparação, de querer ser o Moisés, de querer ser o Salomão, de querer ser quem quer que seja, no final você vai desanimar e tudo vai parar. Tudo que você construir vai parar. Em último lugar, quando você pega Ageu capítulo 2, versículo 1, Ageu começa a profetizar no último dia da festa dos tabernáculos. E isso é muito importante para esse texto. Porque o que eles estão falando? O que eles estão tratando? Olha, vocês tinham um templo de Salomão que foi destruído. Agora vocês estão reconstruindo um novo templo, mas vocês pararam. Por ficarem se comparando, por ficarem construtivos, vocês desanimaram. Pois Deus levanta um profeta no último dia da festa dos tabernáculos, porque o que a festa dos tabernáculos comemorava? Quando o povo estava no deserto, habitando em tendas. Quando não tinha nem templo de Salomão. Quando não tinha parede nenhuma, na verdade. O que tinha era cabanas. E na época das cabanas, Deus revelou a sua glória. Na época do deserto, foi a época em que eles mais viram sinais de Deus, a intervenção de Deus. Coisas que, puxa vida, quantas coisas gloriosas e grandiosas eles viram. Mas eles moravam em cabanas. Isso tem uma representação muito especial para esse texto. De que não é a estrutura, não é o ouro de Salomão, não é as paredes de Salomão, não é a estrutura, é Deus. É Deus que opera num grande lugar, mas opera nas tendas, opera numa cabana, opera numa coisa tão simples. O que está acontecendo aqui é que Deus está trazendo um memorial à lembrança. A lembrança de que Ele era um Deus que agiu na história, no passado, em construções mais simples do que aquela que eles estavam construindo, que eles achavam simples. Fala, pois Deus já fez coisas mais gloriosas. Num tabernáculo. Meu irmão, o tabernáculo era uma tenda também. Humanamente falando, a barraca. Você vai na Decathlon, cheio de barraca lá. Barraca. Uma barraca grande e uma barraca pequena, onde as pessoas moravam. E o que eles estavam sendo lembrados na festa dos tabernáculos. Nesse momento de que eles, puxa vida, Deus já trabalhou numa cabana. Deus já trabalhou numa tenda. Deus já revelou a sua glória numa tenda. Por que estamos desanimados se nós temos a memória? Por que estamos desanimados se nós temos a lembrança que em tempos mais difíceis, que em situações mais complicadas, Deus foi Deus. Deus esteve presente. Deus atuou. Deus falou. Deus se revelou. E agora, porque não tenho tudo aquilo que eu tinha, eu vou desesperar de tudo. Eu vou parar tudo. Eu vou entregar tudo. Não, Deus ainda é o mesmo, porque Ele se revelou. A minha oração, querida, é que a sua memória vá agora para fases da sua vida em que você achava que não existiria um amanhã, que você estava tão enrolado, você estava tão preso numa armadilha, você estava tão desesperado, você estava num labirinto tão sem saída, e houve um escape. Como diz o Salmo 103, versículo 2, bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como o profeta Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É ir buscar na sua história os momentos em que Deus já foi presente. E hoje você está desanimado porque você compara, porque você vê, e era assim, agora é assado, aquilo lá é melhor, aquela pessoa está melhor que eu, e você vai entrando nesta confusão, e aí Deus te chama, ei, valorize as coisas pequenas, faça o seu melhor, e não se esqueça da sua história com Deus, não se esqueça das suas experiências com Deus, não esqueça outras fases da sua vida, em que você se viu com uma parede na sua frente, e poucos dias depois, você está aqui hoje, você está aí, venceu, passou, ultrapassou, porque agora Deus não vai ser o mesmo, porque agora Deus não haveria de prover um escape. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, Samuel vai dizer, até aqui o Senhor nos ajudou.
Quantos de nós podem olhar para a sua própria história e falar, até aqui o Senhor nos ajudou, porque se não fosse o Senhor, os nossos inimigos, como disse o salmista, já teriam nos consumido, nos engolido, já teriam acabado conosco. Se não fosse o Senhor, mas até aqui o Senhor me ajudou, te ajudou, e há de continuar ajudando, amados, creia nisso. E aquilo que, esse texto tão maravilhoso, né, que no versículo 9 de Ageu, capítulo 2 diz, a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar, ele diz, darei paz. Amados, aquele lugar simples, ganharia aquilo que todo mundo busca, aquilo que todo mundo mais quer, que é paz, que é paz, que é paz. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu não sei o que você perdeu na sua história, eu não sei a insatisfação que você carrega, eu não sei as comparações que te machucam, as pessoas para as quais você olha e elas te incomodam de alguma forma porque parece que estão e caminharam mais do que você. Eu não sei o quanto que o exibicionismo das redes sociais e das pessoas que querem se promover machucam o teu coração, incomodam o teu coração, e o quanto você se tornou uma pessoa ingrata, uma pessoa murmuradora e por isso uma pessoa desanimada. Eu quero declarar sobre a sua vida, amados. Primeiro, valorize as coisas pequenas. Não despreze as pequenas coisas que você tem na sua casa, no seu trabalho, na sua família, em você. Tem tantas coisas boas. Se você parar para sentar e para escrever, você vai ver tanta coisa que é dádiva de Deus na sua vida. Não despreze as pequenas coisas. Segundo, esforça-te, ou seja, faça o seu melhor. Pare de viver à luz de A, à luz de B, e essa comparação, e essa exibição, é você, é a sua história, é Deus. Faça o seu melhor. Terceiro, se lembre do que Deus já fez, se lembre das portas que já se abriram quando não havia portas, se lembre dos caminhos que foram aplainados quando nem havia caminho. E com isso, eu declaro sobre a sua vida, que você vai viver um tempo melhor do que você já viveu, porque acima de tudo, há de ser um tempo de paz, há de ser um tempo de paz, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Em Ageu capítulo 2, versículo 4, Deus diz assim, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Para aquele grupo desanimado que abandonou, eu estou com vocês. E hoje a gente celebra a ceia, e celebrar a ceia é celebrar Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E que nessa ceia você possa se lembrar disso, que Deus é com você. Se fosse para Deus se fosse para Deus descartar a gente, irmãos, já teria sido antes da cruz, antes de Jesus, agora, depois da cruz e da ressurreição, irmão, está provado que o interesse de Deus por nós, o amor dele por nós está provado. Não tem nada mais que aconteça na sua vida que seja maior do que isso. Nossa, ganhei na Mega Sena, então Deus me ama. Sério que você acha que ganhar na Mega Sena é uma demonstração de amor de Deus maior do que aquilo que Jesus fez na cruz e ressurreição por você? Se eu achar isso, eu preciso rever meus conceitos e valores daquilo que realmente tem valor. Vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos clamar a Deus. Eu sei que há muitos corações desanimados aqui. E essa não é uma palavra de acusação, irmãos. Essa é uma palavra de diagnóstico. Que você se tornou desanimado porque você foi ingrato e murmurador. E não há outro caminho para o ingrato e murmurador senão desânimo. E provavelmente você se tornou ingrato e murmurador por causa de insatisfação, por causa de comparação, por causa de exibição de outras pessoas. Então esse é o diagnóstico, para que você seja livre, para que você perceba, para que nós possamos sair daqui com uma nova mentalidade, com uma nova forma de pensar, e nos lembrarmos e prestarmos atenção nas pequenas coisas, para que nós atendamos à convocação de Deus. Esforça-te. Mais um dia, amanheceu, é uma nova oportunidade, é um novo dia. Esforça-te, faça o seu melhor. E não se esqueça que você não nasceu hoje. Você tem história, e história com Deus, de coisas que foram superadas e vencidas. Por que se entregar agora? Eu creio inclusive que pessoas que estão tão desanimadas hoje, e que acabaram se prostrando,
se prostraram por coisas menores do que coisas da sua história que você venceu, que você atropelou. Coisas mais difíceis que você já venceu. E hoje coisas menores têm te prostrado. Queria dizer que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Você não está aqui nesta manhã por acidente. Você não está aqui nesta manhã porque você não tinha outra coisa para fazer. É porque Deus quer que você volte a trabalhar naquilo que você estava trabalhando, mas parou. Deus está vendo o seu coração desanimado, Deus está vendo o seu coração frustrado, e Ele grita no teu coração nesta manhã: valorize as coisas pequenas, esforça-te, lembre-se, e eu sou contigo. Senhor, nós queremos clamar a Ti esta manhã, manhã de ceia, manhã de louvor, de adoração, manhã de comunhão, manhã de palavra, Senhor, onde nós queremos o nosso coração reaquecido por Ti, Pai. Ah, Jesus, nós não queremos diante de Ti e de tudo que o Senhor fez por nós, vivermos de ingratidão e de murmuração. Poderia haver algo pior aos Teus olhos, Senhor. Poderia haver algo mais triste aos Teus olhos do que usarmos a nossa boca como um instrumento de ingratidão e os nossos lábios como um instrumento de murmuração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque caímos tantas vezes nesse exibicionismo que existe. Caímos tantas vezes nessa questão de comparar com um, com o outro. Nos pegamos tantas vezes focando muito mais o que não temos do que aquilo que nós temos e vivemos insatisfeitos. E por isso nosso coração está cansado, Senhor. Por isso nosso coração está desanimado. Mas nós cremos que essa é uma manhã onde nós celebramos ressurreição. A ressurreição de Cristo. E que essa ressurreição também é a ressurreição do nosso coração, da nossa vida, da nossa visão, da nossa fé, da nossa esperança. Em nome de Jesus, ó Deus, que os trabalhos que foram abandonados pelas nossas mãos, ou que hoje são feitos com tanto peso, com tanto desânimo, com tanta amargura, com tanto tédio, que o Senhor ministre vida dentro de nós, Senhor, vida dentro dos nossos corações. Nós recebemos para nós esta palavra, esta convocação, Senhor, de nos esforçarmos, valorizarmos as coisas pequenas, nos lembrarmos da Tua poderosa mão que foi conosco em tantos momentos na história, e nunca nos esquecermos que Tu és Emanuel, que Tu és Deus conosco, hoje e para sempre, como o Senhor prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, nós nos apegamos a esta verdade, e que tudo aquilo que for contrário a isto, nós rejeitamos como mentira na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Um Deus que não desiste de nós. Um Deus que insiste no nosso coração, para que o nosso coração seja saudável. Nós vamos louvar. Agora, preparando para a ceia, gostaria de chamar os diáconos.